Boa noite a todos e a todas. Quero saudar esta mesa em nome de Marisa Borges, a todos os seus colaboradores, conselheiros aqui presentes, em quem saúda todos eles em nome do 16º plenário. E a Mona Lisa, tesoureira do 15º plenário, a quem eu saúdo os companheiros do 15º plenário. Antes de iniciar, preciso dizer que falo em nome de um coletivo, não só deste que esteve à frente do Conselho Federal de Psicologia nesta gestão que termina, mas em nome de todo o coletivo que atua desde 1996, cuidando dos interesses e das lutas da nossa profissão. Nesse momento, minha voz tem força dupla, pois digo em meu nome e em nome de Humberto Verona, que esteve à frente do CFP, ocupando a presidência nestes últimos anos, e que, por motivos de saúde, não pode assumir seu cargo, não pôde reassumir seu cargo para passar a gestão à próxima presidente Marisa Borges. Assim, em nome do 15º plenário, tenho orgulho de olhar para trás e ver a democracia conquistada nestes anos pela profissão. E este momento é a prova disto. Lembro que, nos anos 80, os conselhos de psicologia ousaram repensar sua organização e suas formas de tomadas de decisão. Em 1989, o Congresso Unificado foi o primeiro passo, que em 1994 foi ampliado para o Congresso Constituinte da Psicologia, o primeiro CNP. A partir disso, os conselhos passaram a ter uma estrutura da qual nos orgulhamos: a PAF, Congresso Nacional da Psicologia, congressos regionais e eleições diretas em todas as instâncias, atualizando na prática a Lei 5766, que cria os conselhos. Hoje colhemos, a nosso ver, os frutos destas conquistas e destas lutas, pois se estamos aqui dando posse a um plenário que vem da oposição, é porque buscamos e defendemos arduamente a presença da democracia nesta instituição. Democracia esta que precisa ser reconhecida como patrimônio e responsabilidade de todos os presidentes de conselhos aqui presentes, como uma conquista da categoria. Não podemos deixar de reconhecer que estamos deixando este Conselho de Psicologia com a certeza de que a história da nossa profissão passou por profunda modificação nesses anos. A historiadora Matsuko Antunes tem apontado a primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia como um marco na história da profissão. Foi efetivamente em 2000 que a categoria transformou seus limites e sua identidade. Até então, a categoria profissional era pequena, tímida e quase que exclusivamente dedicada aos consultórios, escolas e empresas. À época, muitos profissionais atuavam em diversos segmentos da sociedade, em diferentes locais, utilizavam novos instrumentos e inauguravam novas formas de atuação profissional, mas não se afirmavam como psicólogos, pois os padrões tradicionais do fazer da psicologia não os incluíam e nem as suas práticas dentro do campo da psicologia. Foi, na primeira mostra, que rompemos estas fronteiras e inserimos dentro da categoria um conjunto de profissionais que até então não se reconheciam como tal. A primeira mostra rompeu a estreiteza destes padrões e inseriu na profissão milhares de psicólogos e psicólogas. Naquele momento, não só crescemos como categoria, mas crescemos como profissão. A inserção da psicologia em nossa sociedade se transformou. Atuávamos e nos tornávamos necessários em vários espaços e entre vários grupos sociais.
Depois da primeira mostra, que aconteceu em 2000, como já mencionei, veio a segunda mostra, em 2012, recentemente. Nestes espaços de tempo, muita coisa foi feita e gerou grandes transformações nos rumos da psicologia brasileira e da caracterização da nossa profissão. O Banco Social de Serviço, o CREPOP, os encontros de psicologia e políticas públicas foram experiências importantes nessa transformação. As políticas públicas apareciam, então, como a possibilidade de enfrentarmos dois grandes problemas da profissão. Pequena inserção profissional junto às urgências da sociedade e um mercado de trabalho estreito para uma categoria que crescia a olhos vistos. A profissão também mudou, porque trouxemos para dentro dela a ótica dos direitos humanos. Em 1996, quando o Grupo Cuidar da Profissão assumiu o Conselho Federal de Psicologia, sob a liderança da briosa companheira Ana Bock, encontramos uma categoria profissional que não havia se dado conta da necessidade de acoplar seu fazer e caracterizar sua formação a partir da ideia de direitos humanos. As comissões de direitos humanos se tornaram, então, comissões regulares obrigatórias nos conselhos e referência para uma prática profissional digna e corajosa. Muita coisa foi feita a partir disso. As caravanas, os prêmios, os encontros, as publicações e o reconhecimento daqueles que, dentro da categoria e da profissão, já usavam fazer essa relação. Isso nos rendeu um reconhecimento público dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Durante a nossa jornada, conquistamos muitos progressos. O SATESP é um grande exemplo, que na época foi criticado que o Conselho Federal queria destruir os testes. Se tornou a referência mais importante neste país na parte dos testes e avaliação psicológica, e hoje reconhecido internacionalmente. A BVS Psi, que é hoje a maior biblioteca virtual e se tornou referência para o Brasil e fora dele. A briosa revista Ciência e Profissão, com a qualidade inquestionável, reconhecida em todos os espaços acadêmicos e pela categoria, pela grande contribuição à formação profissional dos psicólogos e psicólogas. Nos orgulhamos de termos construído o diálogo e a valorização dos diferentes coletivos desta categoria. Por muito tempo, 2 ou 3 entidades se julgaram dono da psicologia brasileira e porta-voz de todo o seu fazer. Mas foi o Fórum de Entidades da Psicologia que representou a face diversa da psicologia brasileira e lá está toda a voz da psicologia brasileira. E, com o apoio do Conselho Federal de Psicologia, pudemos dialogar de forma ampla e sincera. Na valorização do FEMPES está a demonstração do posicionamento aberto e dialógico assumido pelo Cuidar durante suas gestões, sempre preocupado em estabelecer parcerias dignas, corajosas e sinceras. Assim foi também no campo da formação, com a criação e o fortalecimento da ABEP, pois o Conselho Federal não tem a obrigação de fazer e promover ingerência na academia. Precisamos ter um espaço de articulação digno, que respeita a identidade da academia. E a ABEP faz isso muito bem. E assumiu um protagonismo ímpar na construção das diretrizes curriculares. Ainda cabe citar um dos grandes marcos da profissão e que gerou tanto conflito, tanta crítica ao Conselho Federal e mobilizou a nação inteira pelas ruas. Falo da Resolução 1 de 99, que em 99, corajosamente, ousamos disciplinar o atendimento relativo às orientações sexuais das pessoas. Reconhecida mundialmente. Em função deste reconhecimento, recebemos prêmios e fomos convidados pela APA a fazer parte de um grupo internacional de direitos humanos e psicologia. De quando foi criada até hoje, essa resolução já foi traduzida para 3 línguas, o inglês, espanhol e francês. Por fim, podemos afirmar que a profissão mudou
porque olhamos para a América Latina. É importante nos darmos conta da proximidade histórica que temos com a América Latina e com a psicologia nestes países. E é este o nosso lugar na geopolítica mundial. Temos uma história comum de colonização e resistência. E urge a necessidade de dar visibilidade a uma psicologia com rosto, forma e prática latino-americana. Posso afirmar, em nome do Cuidar, que saímos com a certeza de que mudamos a psicologia, mudamos a profissão, mudamos a maneira de pensar e de sermos vistos enquanto categoria profissional, e mudamos a inserção da psicologia na sociedade brasileira. Tudo isso simboliza a vitória do método, caracterizado pela certeza de que não se faz a história em uníssono, é preciso o contraditório e, portanto, a alternância do poder. E aqui estamos para provar isso. Hoje somos maiores e somos melhores. Temos o reconhecimento dos movimentos organizados e dos poderes públicos. Alcançamos a marca de quase 30 mil profissionais de psicologia na política de saúde e mais de 20 mil inseridos nos espaços de assistência social. A pesquisa sobre o feminino mostrou o que a realidade já anunciava. Somos uma profissão majoritariamente feminina, ou seja, 9 entre 10 psicólogos que exercem a profissão nesse país são mulheres. Enfim, reafirmamos que a política desenvolvida nesses 16 anos quis demonstrar que o sentido e o valor de uma profissão não está no sucesso profissional, no bem-estar de que ela oferece, mas sim na capacidade que esta profissão tem de se tornar indispensável para a construção do bem comum. Assim também são as entidades. Seus fins e recursos não podem servir para a autopromoção dos seus dirigentes, mas sim para o benefício público que ela produz para a sociedade. Gostaria, encerrando aqui minhas palavras, em nome do 15º plenário, agradecer imensamente, de coração, a colaboração e dedicação dos funcionários do Conselho Federal de Psicologia, dispensada a nós pela sua dedicação, compromisso e responsabilidade profissional. Nosso muito obrigados a todos vocês, funcionários e funcionárias do Conselho Federal de Psicologia. Para finalizar, ainda, em nome do 15º plenário, desejo à nova gestão muito sucesso nessa nova jornada que se inicia e nos colocamos à disposição, sim, para dar continuidade a um projeto de compromisso social com a psicologia e com a realidade brasileira. Termino lembrando Hegel, quando disse: o mundo depois de você tem que ser algo melhor, porque você viveu nele. Parafraseando, então, Hegel, podemos dizer que hoje o mundo da psicologia é melhor, porque o cuidar vive nele. Muito obrigado e boa noite.